Fala galera, beleza? Aqui hoje para falar um pouco sobre sistemas operacionais. Basicamente eu vou falar sobre três sistemas, muito mais de dois do que de um. Vou falar muito mais de Windows e Linux, que são dois sistemas aí bem utilizados para quem gosta de desenvolver. O Mac eu não vou falar tanto, também é bem utilizado, conheço muita gente que usa Mac para desenvolver, mas ele tem muita particularidade, é muito similar ao Linux, então não tem muito assim que escrever dele. Depois, se precisar, a gente pode fazer algum tópico relacionado a ele, mas eu vou falar dos dois. Só uma introdução assim, em relação aos três sistemas em si, né, algumas particularidades. Né? Bom, o sistema operacional, né, ele é formado pelo núcleo, que eles chamam de kernel. Esse kernel é responsável por executar os programas, né, toda a parte de segurança, isso está tudo dentro dele, então tudo praticamente passa por esse kernel. E aí você tem algumas questões, né, relacionadas a esse núcleo de sistema que você precisa saber. Como, por exemplo, se você tem um sistema, um programa que você vai rodar e esse programa foi feito para o Windows, ele não vai rodar diretamente no Linux. Tem algumas formas de você fazer isso, mas não funciona tão bem, nem sempre funciona. Então vai depender muito aí de algum trabalho que você vai ter que fazer para fazer ele ficar compatível. Na verdade é criada uma outra camada de processamento para ele se comunicar com o kernel e aí fazer isso funcionar. Então assim, não é tão simples. O ideal é que se você tenha versões de sistema, de programas diferentes, feito para cada sistema operacional. E a maioria das ferramentas de desenvolvimento, principalmente, tem. Então você tem lá um que, vamos pegar um exemplo, Node, que a gente deve usar muito. Você vai lá no site do Node, vai baixar o Node, você tem lá a versão para Windows, versão para Linux, versão para macOS, e aí você baixa o que você precisa e instala. Uma outra questão importante é a arquitetura do hardware. Né? Atualmente a gente trabalha muito com hardware 64 bits. Até um pouco tempo atrás trabalhava com hardware de 32 bits, mas tá só computadores mais antigos, né, que estão indo nesse 32 bits, hoje a maioria é 64 bits. Então você também pode ter, se você tiver uma máquina mais antiga, pode ser que você tenha incompatibilidade também com algum programa, porque uma máquina que roda em 32 bits, ele não consegue rodar um software em 64. O contrário, geralmente você consegue fazer porque os 64 bits, né, ele tem uma capacidade maior de processamento, então ele consegue abranger a 32 bits, e aí, lógico, precisa de biblioteca, né, instalada e tal, mas geralmente os sistemas operacionais já fornecem isso pronto. Mas tem essa particularidade, por exemplo, que você não pode rodar em um sistema de 64 bits em uma máquina de 32 bits, então, né, se você tiver algum problema para rodar, pode ser esse o problema. Uma outra coisa, e aí, em comparação ao Mac, surgiu aí há alguns anos, né, um processador da Apple chamado M1, que ele não é arquitetura padrão x86, que era uma arquitetura padrão aí que existia, Microsoft usava, vários sistemas operacionais usavam. A, a Apple criou própria arquitetura de processadores para eles, própria, modo de dizer, né? Essa arquitetura já é conhecida, eles só aproveitaram e criaram esse processador deles, o M1, e ele é baseado na arquitetura ARM. E aí, assim, ele também pode ter incompatibilidade, inclusive com outros programas do macOS, então também é um ponto que tem que tomar cuidado, porque você pode ter alguns problemas, mas são problemas às vezes mais pontuais. Bom, enfim, eu vou dar um overview aqui, por exemplo, vamos começar com o Windows, né? Acho que todo mundo já acessou. Quem não acessou também pode acompanhar aqui. Eu criei aqui uma VirtualBox, né? Então, estou utilizando aqui o sistema operacional. Eu estou dentro do meu Linux, mas eu estou com o sistema operacional instalado dentro de uma máquina virtual. É como se eu realmente estivesse dentro de um Windows instalado na máquina, então é o mesmo efeito. Então, meu Windows está zerado, não tem nada, acabei de instalar ele. Então, só entrei aqui, botei o papel de parede, mas o resto é como se fosse uma instalação zero de fábrica. Então vou acessar aqui algumas coisas importantes, né, para você saber versão do Windows. Estou usando o Windows 10,
Então, vou vir aqui em configurações, sistema, sobre. Aqui eu tenho algumas informações importantes, que é um pouco sobre isso que eu acabei de comentar. Aqui você pode ver quantos processadores, não, tipo de processador, quantos processadores você tem, memória. Então, assim, memória é uma coisa complicada, porque às vezes você vai usar um editor, uma IDE, depois eu vou explicar o que é, e às vezes ela consome um pouco mais de memória. Então, quanto mais memória você puder ter, melhor. Se não tiver, dá para fazer, mas as coisas vão andar um pouco mais devagar, porque vai demorar mais para processar, enfim, vai ser um pouco mais lento, mas não impede ninguém de usar, né? Então aqui tem dois processadores, tem 4 GB, o tipo do meu sistema operacional ele é x64, 64 bits, então já é a tecnologia mais nova de arquitetura. Windows 10 Pro. Basicamente isso, né? Basicamente isso que você precisa saber. Principalmente essa questão aqui, se ele é 64 bits ou não, para você saber se é compatível. Beleza. Então aqui é uma das coisas que é importante ter. Uma outra coisa, já aproveitando essa mesma tela, configurações avançadas de sistema. Variáveis de ambiente. Eu não vou mexer em nada que está aqui agora, porque a gente vai ter um tópico somente para falar sobre isso. Então, não vou mexer aqui para não confundir não confundir muitas coisas. Aqui tem variáveis do usuário, né? Então, para esse usuário, variáveis do sistema. Variáveis do sistema, variáveis de ambientes nada mais é do que um valor que está definido, né? E pode ser mudado, é variável, né? Então você pode mudar esse valor. E é como se fosse um atalho para você pegar informações. Por exemplo, se eu quiser pegar isso aqui, ó, depois eu explico um pouco do que é terminal, né? Vou abrir aqui um pronto de comando. Se eu quiser pegar o valor que está na variável de ambiente, eu posso vir aqui no terminal, echo com spec, e ele vai printar o valor que está valendo. Beleza, só para saber que isso que é variável de ambiente, né, onde você acessa ela no sistema operacional Windows, e ok. Beleza, aqui a gente tem as informações do sistema operacional, tem a forma aqui que você vai chegar para configurar variáveis de ambiente. Um outro ponto que foi o que eu acabei de abrir aqui agora, né, mas eu vou tentar explicar. A gente vai ter depois um tópico também falando só sobre terminais, vai explicar um pouco melhor, aqui é só para entender um pouco como funciona. Eu posso vir aqui no menu, já vou digitar aqui na pesquisa, né? CMD de Command, e eu tenho acesso aqui ao terminal, né? Seria o terminal do Windows, e aqui eu posso executar alguns comandos, né? Notepad. Então aqui abriu o Notepad, né? O que eu fiz? Eu executei um comando direto. Teria a possibilidade de fazer por aqui também. Bloco notas. Então é isso que eu consigo fazer, né? No terminal eu consigo rodar praticamente tudo que você possa rodar através de um atalho, você roda no terminal. Então é praticamente para isso que serve o terminal, uma forma fácil de você chegar nas coisas, né? Bom, aqui eu tenho meu Windows. A princípio acho que é isso, que é importante para essa parte do sistema operacional, né? Tem vários programas instalados, já vem padrão, depois a gente vai instalar alguns programas nele, então esse Windows está exatamente como viria de fábrica, né? Está só instalado e não tem mais nada aqui que foi configurado. Beleza. Como eu estou usando aqui uma VM, né? Eu vou trocar aqui para o Linux rapidinho. Deixa eu iniciar aqui um outro. Beleza. Agora estou indo aqui para o Linux. Também na mesma forma. Acabei de instalar ele. Está zerado. Né? Só estou aqui papel de parede. Esse é o visual do Linux, esse é o Ubuntu, né? O Linux ele tem várias distribuições, tem umas melhores para usuário inexperiente, outras
melhores para o usuário mais experiente, então tem várias distribuições que você pode optar. Eu sugiro quem vai começar, se você quiser usar Linux, partir com uma distribuição mais conhecida, como o Ubuntu, que é essa que está instalada aqui, inclusive essa é a última versão que saiu agora em abril. Ele já vem com vários programas instalados também. Vou ver aqui configurações do sistema. Então vem aqui, configurações, sobre praticamente o mesmo caminho do Windows, né? Então tem informações, tem quanto que eu tenho de memória, processador vezes 2, gráfico, que seria o hardware que vai renderizar as coisas para mim, né? É um ambiente virtual, então não dá nem para saber o que é. Capacidade do disco e aqui o que importa, né? Tipo de OS, de SO, sistema operacional, 64 bits. Então, aqui também está falando, né, que é 64 bits. Então é a mesma coisa lá do Windows, né? Então, ambos rodam na mesma arquitetura. O programa de um não roda no outro. E aqui eu vou acessar aqui a internet aqui até para falar um pouco sobre ele. No Linux, geralmente você usa muito o terminal, que aqui se chama exatamente terminal. Deixa eu adicionar favoritos. Abrir ele aqui. Ok. É parecido. Abre uma janela em que você vai digitar comandos, né? Você tem aqui Nautilus. Eu conheço o nome porque eu já trabalho com Linux há bastante tempo, né? Então assim, isso aqui é o gerenciador de arquivos, né? Então, Nautilus. Também poderia ter aberto por aqui, então a mesma coisa. Você consegue rodar comandos e eles funcionam da mesma forma que atalhos, só que aqui você consegue muito mais coisas que os atalhos não forneceriam. Ok, variáveis de ambiente. Tem aqui um comando que ele lista várias, né? E até demais, então aqui tem várias variáveis de ambiente também. A gente vai entrar nisso depois, eu vou explicar um pouco melhor como funcionam as variáveis de ambiente. Só para saber que também tem, né? Todo sistema operacional tem variáveis de ambiente. E você pode criar outras variáveis que você vai ter no seu ambiente, né? Isso a gente vai trabalhar mais lá na frente. Por padrão, o terminal aqui, nesse caso do Ubuntu, ele é o Bash. Vocês devem ouvir aí em alguns vídeos tutorial. Abre o terminal, abre o Bash. Então você vai ver que é praticamente isso. E acredito que seja isso. Acho que para não ficar um vídeo muito grande, para entrar em detalhes de outros tópicos, vale a pena a gente encerrar por aqui. Deixa eu só mostrar uma outra coisa. Um exemplo que eu dei lá do programas específicos para cada sistema operacional. Primeira vez que eu estou abrindo o Firefox, então realmente ele está demorando um pouco porque está criando os arquivos, configurações. Node.js é uma das coisas que a gente vai instalar lá na frente. Então aqui tem vários downloads para fazer. LTS, vocês vão ouvir bastante isso em vários softwares. LTS é Long Time Support, se não me engano. Other downloads. Aqui é o que eu falei, né? Você tem aqui para o instalador do Windows. Eu baixei sem querer. macOS Installer, Source Code. Aí tem várias opções, ó. Instalador do Windows. O Windows binário. macOS Installer, macOS binário, Linux binário ARM, que é sobre a arquitetura que eu comentei lá no começo. Então tem várias opções aqui. Cada programa desse aqui foi buildado para essa arquitetura, para esse sistema operacional específico, então ele vai funcionar lá, mas não vai funcionar em outro. Então quando você for baixar algum programa também tem que ter esse cuidado. Essa arquitetura ARM, ela praticamente acho que não ouve muito falar, mas provavelmente você usa. Se você usa um celular hoje em dia, a maioria dos Androids funciona na tecnologia ARM. É uma arquitetura que ela
né? Foi desenvolvida, ela economiza energia, então é bom para bateria, várias coisas. Então, assim, praticamente muitas coisas que a gente não ouve falar, a gente usa, mas nem sabe. Então, a maioria dos celulares hoje utilizam essa tecnologia de processamento. Então, não é nada assim que, né, o pessoal está inventando, é coisa que a gente já usa e nem sabe que usa. Bom, a princípio é isso. Valeu, até mais.